Fala, Uplander! Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Papiro Digital. Digital Papiro, o seu canal de notícias e criptonotícias no mundo tecnológico. De antemão, quero falar para vocês que nosso canal não é um canal de recomendação de investimento. Faça você a sua análise, veja os projetos e tome suas decisões por conta própria. Bom, no dia de hoje vamos falar um pouco sobre as construções no Upland Kindle. Estamos falando uma série de vídeos falando sobre o Upland Kindle, esse jogo de segunda camada do Upland. Para quem não conhece, nosso Upland é um jogo Metaverse, um jogo no metaverso, que é uma espécie de jogo imobiliário, né? O Upland, eu costumo dizer que, para mais do que um jogo imobiliário, ele é uma plataforma de investimento, embora não estamos indicando, tá certo? O Upland te permite você comprar terrenos, construir, né, você fazer corridas de jogos e muitas outras coisas que têm surgido na plataforma do Upland. Para você ter ideia, aqui eu tenho algumas propriedades. Atualmente nós temos um patrimônio de $237, né, e 82 centavos. Esses $237 estão divididos em UPX e patrimônio que nós adquirimos durante a nossa jogada, né, nossa caminhada no jogo. Deixa eu recolher aqui um pouquinho nossos UPX aqui, que eu ganho todo dia, toda hora. Esses UPX aqui recolhidos, né, vai direto para minha conta aqui do Upland, tá certo? Atualmente eu tenho $6 e alguns centavos de UPX, né? Então, a cada 3 em 3 horas eu faço recolheita, né, de UPX do rendimento passivo das minhas propriedades, tá certo, gente? Além do rendimento da minha propriedade, o Upland Kindle me dá também UPX na minha venda diária no nosso mercado. Então, se você for aqui no mercado, nós vamos falar um pouco sobre ele, e eu vou aqui em minhas vendas, observe que nós temos algumas coisas aqui vendendo, tá certo? Temos aqui, ó, 10 lingotes de ferro pela bagatela de 42 UPX unitário. Além disso, estamos vendendo arcos também, arcos esses que foram produzidos por nossos trabalhadores específicos, né, os arqueiros. Temos 9,33 UPX por cada arco desse, tá certo? Também vendemos cenoura, temos excedente de cenoura na nossa produção, e estamos vendendo cenoura 0,65 UPX. Né? Esses UPX aqui que são gerados, são comprados, vai direto para minha conta lá do Upland, né? E com esse dinheiro aqui eu consigo fazer mais compra de propriedade, terreno, mais investimento. Daí é interessante como você vê como o Upland chegou para somar, para multiplicar na plataforma. Mas vamos lá, o vídeo de hoje vamos falar sobre as melhorias, construções no jogo. Para isso, nós precisamos dar uma olhadinha aqui no nosso reino atualmente. Bora ver como é que está o nosso reino? Bom, o nosso reino hoje, ele consta de algumas melhorias no jogo. Nós temos aqui um total, né, de trabalhadores, 28 trabalhadores, todos eles trabalhando. Trabalhadores especializados, no caso, nós temos aqui nossos marceneiros e o mineiro que está na forma, prestes a sair já, tá bom? Temos 4 arqueiros e esses trabalhadores aqui, né, cada um deles nos pagam imposto. Mas vamos lá, esse vídeo a gente viu no vídeo passado, né? Então, se você perdeu o vídeo passado, dá uma olhadinha na nossa playlist de Upland Kindle e veja lá direitinho como é que tá lá falando sobre os trabalhadores, tá muito interessante. Mas sem mais delongas, vamos ao assunto do nosso vídeo, que é as construções, ou seja, as melhorias. Vamos lá, em melhorias, vocês vão ver aqui os tipos de construções que você pode fazer. A primeira construção que você pode fazer é a fazenda. Bom, a fazenda ela pode ser a partir de 20 UPX, certo? Em um terreno que tenha pelo menos um pouquinho maior que, né, pelo menos de 20 UPX, você pode construir uma fazenda. E você pode, né, construir a fazenda de diversos tamanhos. Porém, cada fazenda vai produzir apenas um tipo de alimento por vez. Por exemplo, se você observar no nosso jogo, eu tenho alimentos de cenoura, batata, beterraba, lúpulos, uva, trigo. Então eu produzo todo tipo de alimento, né? Então na fazenda, ao construir uma fazenda, você vai ter que ter um terreno de pelo menos 20 UPX, UPTU, melhor dizendo, né? Ou seja, um metro quadrado. A unidade de UPTU é como se fosse metros quadrados, tá? Lá no Upland. Você vai precisar, né, desse terreno aqui, vai levar um tempinho para ser construído, e a partir daí você já consegue montar para fazer uma produção, tá bom? A dica que eu dou para vocês aqui é o seguinte: não pegue um terreno de, por exemplo, 90 UPTU e construa uma única fazenda grande, por exemplo, uma fazenda que vai ocupar ali, digamos, sei lá, 60 UPTU, um exemplo, né? Você vai ter uma fazenda grande, você vai produzir uma grande quantidade de alimento, porém você só vai produzir uma única espécie de alimento.
Então não é interessante porque a produção da fazenda, ela se dá por período, por estações. Então, por exemplo, uma estação um alimento que produz bem na primavera, não produz no inverno, por exemplo, né? Então você teria uma fazenda grande, que ocuparia bom espaço do seu terreno, lhe forçando a ter mais terrenos para poder produzir outros tipos de alimento. E isso não é interessante. Então a primeira dica que eu dou para os iniciantes é: façam pequenas fazendas. Por exemplo, num terreno de 90 UPTU, utilize apenas 20 UPTU para cada fazenda que você fizer. No início do jogo, faça 5 fazendas, cada uma delas com um tipo de alimento específico. Assim, você vai ter alimento durante todo o ano sendo produzido. Você não vai ter paradas de alimentos, tá certo? Então, vai a dica para vocês. Vai fazer fazenda? Faça fazendas pequenas, utilizando um único terreno. Assim você consegue ter maior pluralidade de alimentos, né? E você com pouco terreno, com tamanho reduzido de terreno. À medida que você for crescendo, que você for adquirindo novos terrenos, aí você pode construir fazendas maiores. Mas no início do jogo, não faça isso. Faça pequenas fazendas, utilize um terreno único para você construir vários tipos de fazenda, tá bom? Vamos lá. Então a fazenda, para construir, você vai usar um trabalhador comum mesmo. E assim que você treinar esse trabalhador, nós vimos isso no outro vídeo, né? Você vai poder ter aí um agricultor que vai produzir e pagar mais imposto e produzir mais rápido, tá bom? Lembre-se sempre de ter trabalhadores especializados. Vamos lá. A próxima construção, né? A próxima melhoria é a mina. O Google traduziu como meu, não sei porquê, mas a mina, né? Ela produz carvão, rocha, né, minérios valiosos, né, minérios incomuns. E essa mina, ela precisa, né, de pelo menos 25 PTU, né? Essa mina leva um tempo para ser construída. E após ser construída, ela poderá ser trabalhada com um trabalhador comum, sim, tá? Ele vai trabalhar na mina normalmente. Contudo, ele vai levar mais tempo para produzir, né? E aí, o ideal é você ter um mineiro. Com o mineiro, você vai produzir mais rápido e com maior qualidade os seus minérios. Com o mineiro, você consegue encontrar pedras preciosas, diferente do que o trabalhador que vai achar pedra incomum no máximo, tá certo? Então, sempre fazer trabalhadores especializados, tá bom? É interessante que tenha uma mina, e para construir a mina, nós recomendamos sempre você adquirir uma montanha, tá? Uma montanha. E existe no jogo 2 tipos de montanhas, né? Você tem a montanha com neve e a montanha sem neve. A montanha com neve, gente, ela não tem vida, né? Ela é só para extração de materiais. O jogo dá a ideia de que a montanha com neve ela é melhor. Contudo, até então, eu não tenho visto isso. Muito pelo contrário. Eu tenho visto que a montanha comum, ela é aquela que não tem neve. Além de ela dar minério, ela também tem animais e tem bagas. Você pode colher esse material, tá bom? Então, eu dou preferência a ter montanhas comuns, tá? Montanhas sem neve. Talvez o jogo avançando e nas próximas atualizações, eles mostrem realmente essa melhoria, né, que tem na montanha com neve. Mas, por enquanto, eu tenho achado, particularmente, que a montanha comum tem sido melhor, né, para você fazer esses minérios aí, tá bom? Lembre-se de usar sempre o minerador. As montanhas, se você puder construí-la com o maior número possível de UPTU, seria interessante, tá bom? A pedreira. A pedreira também vai lhe dar pedras, tá certo? Você vai conseguir construir a pedreira e também, tanto na mina como na pedreira, você pode colocar o trabalhador para fazer ali a produção das pedras. Mais uma vez, vai demorar mais, vai consumir mais tempo e a produção não será tão satisfatória assim, tá bom? Mas para com o início você pode fazer. Mas se você puder treiná-lo como mineiro, seria a melhor coisa a ser feita, tá certo? Então, as pedras são minas, as pedreiras são minas de pedra, né, a céu aberto, mas sem tamanho máximo. Em vez construído, elas podem ser destruídas. Depois que uma pedreira é construída, a pedra estará disponível para colheita nessa propriedade por meio de empregos. Se toda a pedra for excluída, você precisará cavar a pedreira mais fundo. No entanto, isso ficará mais caro quanto mais fundo for. Então, gente, a pedreira, você consegue extrair pedras, tá? E quando acaba esses recursos, você tem a opção de expandir a pedreira. Essa expansão da pedreira, ela vai lhe consumir mais recursos, né? Materiais e tempo também. Eu atualmente também estou aprimorando a minha mina, a mesma coisa com a mina. Diferentemente da mina, a pedreira, ela pode ser excluída, né? Pelo que a gente viu aqui, ela pode ser, ou melhor, ela não pode ser destruída. Tanto a mina como a pedreira, uma vez construída, você não consegue destruir, tá bom? Os demais você consegue destruir. Vamos lá, arsenal. O arsenal é onde você vai fazer ali
as suas armas bélicas, né? Onde armas e armaduras são armazenadas. No arsenal você poderá colocar ali todas as suas armas, armaduras que foram produzidas pelos trabalhadores específicos, né? E você pode armazenar ali, tá? É um edifício que pode ser de qualquer tamanho, né? E tamanho dado de 40 a mais de espaço armazenado. Esse edifício pode ficar caro quanto maior for, mas se você precisar apenas de um pouco mais de armazenamento, basta construí-lo no tamanho de um armário de vassouras. Engraçado, né? O arsenal é bom você fazer um tamanho bom, tá? Para você conseguir armazenar a quantidade boa de arsenal. No início do jogo não é interessante você construir um arsenal. No início é interessante você construir um celeiro e um estoque para aumentar sua capacidade de armazenamento, tá bom? O celeiro é o lugar onde você vai armazenar seus alimentos. Toda a sua produção da sua fazenda ficará dentro do celeiro. A cada que você construir no celeiro, você ganha 200 de armazenamento, né? A cada petiu. Então você precisa construir um celeiro de tamanho razoável. Quanto maior, melhor. Porque aí você consegue armazenar uma maior quantidade de alimento dentro do seu celeiro, tá bom? Já o seu estoque é o lugar onde você vai armazenar seu material. Por exemplo, lingote de ferro, lingote de ouro, madeira, lenha, tábuas. Tudo ficará armazenado no seu estoque. Ele também é importante ter um tamanho razoável, né? Então, para começo de conversa, é interessante construir um celeiro, construir um estoque, para que você tenha onde armazenar o seu material. Porque uma vez você produzindo, você vai precisar de espaço, né? A fundidora é lá que os ferreiros trabalham, né? Na fundidora você vai conseguir produzir, transformar lingotes, né? Minérios em lingotes. Você vai conseguir produzir, né? Outros tipos de materiais aqui, tá bom? E você deve usar, né, de preferência, o ferreiro, né, que assim você vai produzir mais e você vai ter, além disso, o recolhimento de imposto, né? O nosso ferreiro, né, é onde ele produz as armas de metal, né, são criadas, né? Somente o ferreiro pode trabalhar aqui, tá? Nesse lugar, né, que ele traduziu como férreo, né? Aqui você vai produzir e nele você vai ter ali, né, produzir armas, armaduras, né, essas questões de armamento bélico. O Bauer, como eu tinha te falado anteriormente, né, no outro vídeo, é onde você vai produzir lanças e arcos, tá bom? Aqui você precisa de um marceneiro de boa obra, né? Esses marceneiros são trabalhadores especializados, tá bom? Uma vez construído o Bauer, você também terá ali, né, a produção desses dois equipamentos bélicos e você poderá armazenar no seu arsenal ou no seu estoque provisoriamente. A panela é uma espécie de cozinha onde você pode cozinhar, né? Você consegue cozinhar aqui, né, uma pequena fogueira, onde deve ser um dos primeiros edifícios ao se construir. A panela cozinha ocupa 5 px, permite que você cozinhe refeições antecipadas, que são muito mais eficientes que ter esses trabalhadores comendo batata, né? Ou seja, aqui na panela você vai fazer ali, né, a sua cozinha básica, né? Já a cozinha, ela produz maior quantidade e variedade de alimentos e precisa trabalhar com o cozinheiro, né? Trabalhadores aqui, eles exigem uma quantidade maior de alimentos, né? Os cozinheiros. Então, você precisa de uma cozinha para você produzir um alimento de melhor qualidade, um alimento específico para os trabalhadores específicos. O nosso moinho aqui, né? Ele vai produzir trigo, né? Você vai pegar o trigo e vai conseguir moer o trigo e produzir aqui, né? O moinho de vez ter usado, né? Moer seu trigo em farinha. Ou seja, você vai produzir o trigo, vai moer e vai transformar em farinha. Farinha essa que poderá ser usada para fazer, né, o pão e outros alimentos mais eficientes, tá? Além disso, nós temos a nossa cervejaria. A cervejaria, ela vai produzir, né, cerveja e precisa de um trabalhador também especializado, tá bom? O bloco de corte, gente, é a nossa pequena marcenaria, né? É uma das primeiras propriedades que deve ser construída para poder produzir lenha. É nela que você vai conseguir transformar tábuas, né? Produzir, né, lenhas e tábuas aqui nele, tá bom? É o lugar onde você vai fazer isso. Então, para isso, você precisa construir isso aqui o mais rápido possível. Ele ocupa pouco espaço e é uma das primeiras a ser, né, produzida. Você pode usar o camponês também, mas de preferência usar, né, os mineiros, tá bom? A serralharia é a construção mais ampla que produz maior quantidade e com maiores trabalhadores também, tá? Então, você tem uma produção mais eficaz com a serralharia. A academia camponesa é um centro de treinamento onde você vai treinar em maior quantidade, né, 5 trabalhadores de vez em uma profissão, né? E você consegue produzir isso em mais tempo também, tá?
um dia, na verdade, né? Pra você conseguir treinar em camponês. O livro farrapado, ele também serve para treinar, porém, ele treina apenas um camponês por vez e ele demora um pouquinho mais, tá bom? A escola de comércio, você vai treinar seus camponeses membros produtivos do seu reinado. Este edifício treina um camponês em qualquer função não militar, né? Você consegue transformar aqui o seu camponês em um trabalhador especializado. Campo de treino, você vai, né, treinar os seus camponeses em alguns tipos de soldados, arqueiros, lanceiros e outros tipos. O quartel, né? O quartel é uma melhoria grande, 40 PX, mas é obrigatório se você planeja se tornar o melhor cão de um reino pela força. Ou seja, o quartel, gente, é uma construção onde você vai ter que construir se você pretender, né, se defender ou entrar em guerras, né? No sistema de guerra do Upland Kingdom, tá bom? O joalheiro, né? A guilda do joalheiro. Aqui onde você vai ter, né? A guilda do joalheiro tem 35 PX, o PETU, perdão dizendo, e custa uma quantia decente para inicializar. Pode valer a pena construir se você tiver várias rochas em comuns ou estiver disposto a gastar dinheiro para comprá-las. O joalheiro que trabalha na guilda pode cortar essas pedras em várias belas pedras preciosas. É aqui onde você vai fazer as joias do jogo, tá bom? Então, gente, essas são as construções do jogo, né? Nesse vídeo nós passamos aí as construções do jogo e você tá vendo aí algumas dicas de como construir, né? Então, vou te mostrar aqui as nossas melhorias, como é que se encontra atualmente. Então, nós temos aqui 6 fazendas. Dessas 6 fazendas, cada uma delas está produzindo um tipo específico de alimento, tá vendo? São fazendas pequenas de 21 PETU. Essa tá com cenoura, essa trigo, essa beterraba, batata, uva e lúpulos, tá vendo? Então, o lúpulo eu vou fazer cerveja, a uva fazer vinho, a batata e os demais alimentos fazer outros tipos de alimentos. Então, observe aqui que eu tô aqui, né, com um agricultor e tô coletando aqui plantando aqui, né, a nossa colheita será 54 aqui, tá vendo? Cenouras. Então, gente, cada fazenda, ela tá fazendo um tipo de alimento, tá bom? Isso é importante você pensar nisso no início do jogo, tá bom? Ó, trigo. Também não tá no tempo. A beterraba. A batata também não tá no tempo. A uva também não tá no tempo. E o lúpulo também não tá no tempo. Então, observe que com esse sistema aqui, eu fiz a cada período do ano, a cada estação do ano, estamos na primavera, eu vou ter sempre um alimento sendo produzido. Entendeu como é que funciona? Para o início, isso aqui é fundamental, tá bom? Deixa eu mostrar a vocês aqui o nosso celeiro, como é que se encontra hoje, em termos de alimentos. Então, o meu celeiro hoje, né, no armazenamento celeiro, nós temos aqui o celeiro, né, e eu tenho essa quantidade, deixa eu olhar aqui e mostrar para você, em manutenção. No nosso celeiro aqui nós temos hoje beterraba, bagas, pão, cenoura, uva, batata e ensopados, tá bom? Então, gente, veja aí que nós temos aqui uma quantidade considerável. Hoje, eu tô alimentando os meus moradores com 175 do meu total de 1.662. Note que eu tenho uns alimentos que eu estou armazenando, que eu não estou disponibilizando para eles comerem. A princípio, eles estão comendo 3 tipos de alimento, né? E esses alimentos estão sendo consumidos por cada tipo de trabalhador que eu tenho aqui no meu reinado, tá bom? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Deixe seu comentário aí para esclarecer as suas dúvidas, tentei ser o mais dinâmico possível. Vou me aperfeiçoar mais, né, para a gente conseguir um tempo mais curto e trazer informações para vocês, tá bom? Em breve teremos outros vídeos falando sobre o Upland Kingdom, que é um jogo de segunda camada do Upland, tá bom? Um abraço para você. Lembrando sempre, se você começou agora ou se você está recomeçando no jogo, vai fazer o seu cadastro, utiliza nosso link aí na descrição. Ele vai te dar 50% de bônus na sua primeira compra no Upland. Assim, você pode e deve ter essa bonificação até $100 comprados, tá bom? Comprando, por exemplo, $100, vai ganhar 150 em moedas do jogo, onde você poderá comprar novas propriedades e outras itens aqui no jogo do Upland, tá bom? Seja bem-vindo ao canal Digital Papiro. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para você, a depender do horário de ter esse canal. Nos vemos sempre. Um abraço e tchau!